para deixar mais claro ainda essa acepção, só Yud-He Vav-He é o primeiro e último. O Alfa e Ômega, primeiro e último, só ele tem esses títulos. Isaías 41:4 diz assim: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que com os últimos sou. Isaías 44:5 Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus, exatamente. Fora dele não há. Isaías 48:11-12 diz o quê? Por amor de mim, o faço, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Isso aqui são títulos do Eterno, tá? Do Pai. O que acontece? Em Apocalipse 1:7 você vai ver isso aqui. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que vem, o Todo-Poderoso. Isso aqui é uma referência a quem? Ao Pai. Tudo é só Ele. Só existe um Criador, o Pai. Apocalipse 1:12-13. E voltando me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Sua cabeça e seus cabelos brancos e seus pés semelhantes ao bronze refinado. E tinha em sua mão direita 7 estrelas. E Apocalipse 1:17-18 diz assim: e quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último, e o vivente, tornei-me morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu pergunto, quem que teve morto? Aí vocês, quem é unitarista não entende isso, porque no unitarista, porque ele aprendeu errado com o trinitário, porque a trindade ela coloca 2, 3 pessoas distintas. Isso também está errado. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas negam a divindade de Jesus. Por quê? Porque quem acredita não sabe explicar. Por que Jesus aqui, ele tem os mesmos títulos do Eterno? Porque ele é o Logos, ele é o visível do Deus invisível. Ele não é um outro Deus distinto. Ele é a expressa imagem do Criador. O Criador ele é onipresente. Ele é visto por meio do Filho, aquele anjo do Senhor, aquelas teofanias, todas elas são consideradas como o Filho de Deus, o Logos. Então é por isso que ele carrega esse título, não é porque ele é um Deus distinto. A Bíblia ela faz distinção do visível e do invisível. Mas Jesus aqui, ele é o visível do Deus invisível, por isso que ele carrega o mesmo título. Aqui não tem como fugir. Eu sou o primeiro e o último, e o vivente, tornei-me morto. E eis que vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Apocalipse 22. Diz assim, João, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Você não está vendo aqui o trono de Deus e o trono do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro. Por quê? Porque é a mesma coisa. Porque estamos falando do invisível e do visível. Lembrando que quem está falando com João aqui é um anjo, ó, Apocalipse 21:9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esposa de quem? Do Cordeiro.
Quem está falando com João é um anjo, correto? Agora vamos para Apocalipse 22, verso 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem envia o anjo? Apocalipse 22, 16, que diz? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da alva, estrela da manhã. Então, ele é considerado Deus, por quê? Porque ele é o visível do Deus invisível, e não porque ele é outro. Então não tem também, pessoal, como defender o unitarismo. O unitarismo nega a divindade ele nega o Filho. Verso 7. E eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e prostrei-me aos pés do anjo. Aí o que vai acontecer? Que mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Ou seja, temos aqui o anjo negando a adoração. Porém, Jesus ele não nega isso. Olha só Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8 diz o quê? Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E não há negação aqui. Apocalipse 5, 11 ao 14 diz o quê? E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Por que ele recebe? Porque nessa forma humana, o corpo ressurreto ele não existia, correto? Então ele recebe. E ele recebe o quê? Poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Isso aqui não é... Isso aqui, se fosse outro, Deus estaria dividindo a sua glória, pessoal. Acordem, vocês que defendem o unitarismo. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Ou seja, o que está assentado sobre o trono, o Pai, né? O poder aqui, o único Deus. E ao Cordeiro. Por que ao Cordeiro? Porque ele é o visível do Deus invisível. Seja o que? Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Adoraram a quem? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Por quê? Porque são 2 deuses distintos? Não, é porque estamos falando do visível e do invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Não tem como negar, pessoal. Não tem como defender unitarismo aqui. Você está negando o Filho. O Filho é a imagem do Pai, não é um outro ser como ensinaram para vocês. Jesus recebe a adoração, não porque é um Deus distinto, mas é a imagem do Pai. Ele diz aqui, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Resplandecente estrela d'alva, aquele que testifica essas coisas diz certamente cedo venho. Aqui, ó, pessoal, muito claro, Apocalipse 5. Ele recebe toda a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Como que vocês vão negar aqui o Filho? O Filho é a imagem do Pai, gente. Vocês estão certos, sim, esse negócio de trindade é confusão, não existe, tá? Seriam 3 deuses, de fato. Mas o Filho vocês têm que compreender que não é um parente, né, de Jeová, é um bonequinho que fica sentado lá direito dele. Não, ele é a imagem expressa do ser divino. Tá? Quem é o Alfa e o Ômega? Observe a sequência do texto. Eis que cedo venho sem demora, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E logo depois, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Muitos intérpretes entendem que o mesmo personagem que fala nos versículos 12 e 13. Tá?
e onde se identifica explicitamente como Jesus. Além disso, Apocalipse 1, 17 e 18, Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 2, 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem que esteve morto e tornou a viver? O Filho, né? Então não tem como negar. Orígenes, o que o Orígenes comenta sobre isso? Pois nenhum destes declarou tão claramente a sua divindade como João, quando faz dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Isso aqui é um comentário de Orígenes, tá? Ele também identificou a mesma coisa, Orígenes novamente. Além disso, devemos perguntar em que sentido ele é chamado no Apocalipse, o primeiro e o último, e como, em seu caráter de primeiro, não é o mesmo que o alfa e o princípio, enquanto em seu caráter de último não é o mesmo que alfa, que o ômega e o fim. É o mesmo Orígenes que está afirmando aqui a divindade de Jesus. Orígenes novamente, assim portanto, ele é o primeiro e o último. Orígenes de Alexandria novamente. Não é difícil ver porque ele é chamado vivente ou morto, e depois de ter estado morto, aquele que vive para todo sempre. Está explícito, né? Inclusive, total distinção também com Miguel, tá? Não tem como comparar Jesus com Miguel, porque ele é o Logos, ele é a imagem visível do Deus invisível. Miguel é só um anjo. Que é muito claro, pessoal. Digno é o Cordeiro de receber honra, glória, sabedoria, força e honra. E aqui ele está juntamente com o Pai, ó, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. Aqui é igualdade. Por isso que ele fala, tem que honrar o Pai, honrar o Filho assim como honra um pai. Da mesma forma. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é um outro ser. Então, o unitarismo está cometendo assim, um erro gigantesco. E quem defende Trindade também, porque causa confusão na explicação. Por isso que muita gente zomba e nega a divindade de Jesus. Porque a Bíblia é clara, só existe um Deus, o Pai. Então o Filho não é um ser distinto. Não é um bonequinho que ele criou, ah, você é meu filho. Não, é a imagem dele. Correto? E aqui são os mesmos títulos que são usados para Deus. O Pai, Isaías 41, Isaías 44 e Isaías 48. Tá bom, pessoal? Fique claro.